Salve, salve família! Sejam bem-vindos de volta ao canal Dicas do Apostador, apostas esportivas. Se você ainda não me conhece, prazer, eu me chamo Bruno e hoje estou aqui para analisar, juntamente com vocês, os jogos de palpites de futebol para o dia 3 de outubro de 2022, a nossa segunda-feira de palpites de futebol. Só que antes, se você não é inscrito no canal, clica no botão de inscreva-se, ativa o sininho também e dá essa força aí para que a gente possa estar crescendo aqui no YouTube. Bom, eu já falei demais e sem pedir muito, deixa aquele like aí para estar levantando a moral do nosso canal. Claro que também irei deixar o link do nosso grupo do Telegram na descrição do vídeo, caso vocês queiram nos acompanhar por lá, tá beleza? Sem mais delongas, vamos estar iniciando nosso primeiro palpite de futebol pela Inglaterra Premier League, o jogo do Leicester City versus Nottingham, com início às 16 horas. Vamos lá, na classificação, a equipe do Leicester atualmente é o 20º colocado, ou seja, último colocado da Premier League. Em 7 jogos, ainda não conseguiu obter um sucesso de vitória. Vem de apenas um empate, que é o único ponto conquistado até o momento. 6 derrotas, 10 gols marcados, 22 gols sofridos. Ou seja, tem a pior defesa da competição. Muito mal essa atual temporada do Leicester, nesse início de temporada. Já a equipe do Forest, que é o famoso Nottingham, vem na 19ª colocação, é o vice-lanterna aí. Em 7 jogos, vem de apenas uma vitória e um empate, 5 derrotas, 6 gols marcados, 17 gols sofridos. É a segunda pior defesa da competição, 4 pontos conquistados. É o duelo do terríveis. Bom, nos últimos confrontos entre eles, em 4 de 5 saiu ambos marcam mais que 2,5 gols. E a equipe do Leicester sofreu gol nos últimos 5 confrontos. O Nottingham vem a 3 confrontos sem derrotas. Em sequências individuais, o Leicester City, em 6 dos últimos 8 jogos, saiu ambos marcam mais que 2,5 gol. O Nottingham, em 4 de 5, saiu mais que 2,5 gol. Foi a primeira equipe a marcar em 5 de 7 e ambas as equipes vêm de 4 derrotas nos últimos 4 jogos e sofreram gol nos últimos 4 jogos. O último confronto deu Nottingham 4-1. Bom, diante disso, ambas as equipes precisam do resultado. A equipe do Leicester tem uma defesa terrível, principalmente em bola aérea, onde sofre gol a todo momento. Então, vejo um jogo aberto para ambas as equipes ter triunfo nessa partida. Então, tanto a equipe do Leicester como o Nottingham pode conseguir um triunfo nessa partida. Claro que pode acontecer essa zebra aí do Nottingham vencer. Diante disso, vamos com o jogo para mais de 1,5 gols nessa partida e sendo um pouco ousado, ambas as equipes marcam probabilidade 2-1 ou 3-2 jogo. Vamos agora para o nosso próximo palpite do dia, o jogo da Espanha La Liga, o jogo do Rayo Vallecano versus Elche, o início às 16 horas. Na classificação, a equipe do Rayo Vallecano, 12º colocado em 6 jogos, 2 vitórias, 1 empate e 3 derrotas, 7 gols marcados, 8 gols sofridos, 7 pontos conquistados. E a equipe do Elche é o lanterna da competição, 20º colocado em 6 jogos, nenhuma vitória, 1 empate, 5 derrotas, 2 gols marcados, 6 gols sofridos, 1 pontinho conquistado nos últimos confrontos entre eles. Em 6 de 7 saiu ambos marca. O Elche vem sofrendo gol nos últimos 7 confrontos. Em sequência individual, o Rayo Vallecano vem de 5 jogos sofrendo gol. O Elche vem de 4 jogos de derrotas a 6 sem vitórias. Sofreu gol nos últimos 6. Em 5 de 7 saiu mais que 2,5 gol. Em 5 de 6 perdeu o primeiro tempo. Foi a primeira equipe a sofrer nos últimos 6 jogos. Último confronto deu Elche 2-1. Para essa partida, a equipe do Rayo Vallecano tem um leve favoritismo, enfrenta uma equipe que está na lanterna, não vem atuando bem nesse início de temporada. É uma equipe que tem uma das piores defesas da competição, se não citamos aí a pior defesa até esse presente momento. Diante disso, vejo um jogo aí para um casa com empate e também um jogo para mais de 1,5, probabilidade 2-0 casa. Vamos para o nosso próximo palpite de futebol para hoje. Itália Série A, o jogo do Hellas Verona versus a equipe da Udinese, com início às 15h45. Na classificação, a equipe do Verona atualmente é o 17º colocado, em 7 jogos, 5 pontos conquistados, com uma vitória, 2 empates, 4 derrotas, 6 gols marcados, 13 gols sofridos.
Já a Udinese é o terceiro colocado em 7 jogos, 5 vitórias, 1 empate e 1 derrota, 15 gols marcados, 7 gols sofridos, 16 pontos conquistados. Nos últimos confrontos entre essas equipes, em 6 de 7 saiu menos que 3 gols. O Verona vem a 10 jogos sofrendo gol. Em 5 de 6 saiu menos que 3 gols. Nos últimos 6 foi a primeira equipe a sofrer. A Udinese vem a 5 jogos de vitória, a 6 sem derrotas. Em 8 de 10 saiu mais que 2,5 gols. Último confronto 4-0 Verona. Para essa partida, o Verona é a favorita. Aliás, a Udinese é o favorito pelo que vem jogando na competição. É o terceiro colocado com 16 pontos conquistados, ou seja, só perdeu apenas um nessa atual temporada. Está entre os grandes Atalanta, Napoli, Lazio, Milan. Ele está superior até Lazio, Milan, Roma, Juventus, Internacional. Então ele está acima, ele está ali na parte de cima da tabela. E o Verona atualmente está brigando para não entrar na zona de rebaixamento. Diante disso, vejo um jogo que a Udinese vai atuar para, no mínimo, conseguir um pontinho aí fora de casa. Diante disso, vamos com a dica fora com empate e a probabilidade 1-0 fora. Continuando os nossos prognósticos de aposta esportiva, vamos para o nosso próximo palpite de hoje. Brasileiro Série A, Botafogo versus Palmeiras, com início às 20 horas. Na classificação, a equipe do Botafogo é o nono colocado em 28 jogos disputados, com 37 pontos conquistados, 28 gols marcados, 30 gols sofridos. Enfrenta o Palmeiras na liderança, primeiro colocado em 28 jogos, 60 pontos conquistados, 45 gols marcados, 19 gols sofridos. Atuando em casa, a equipe do Botafogo, 17º visitante aí, ou seja, é um dos piores visitantes da competição. Em 14 jogos, 4 vitórias, 4 empates, 6 derrotas, 12 gols marcados, 12 gols sofridos, 16 pontos conquistados. Atuando fora de casa, a equipe do Palmeiras é o melhor visitante da competição. Em 14 jogos, 8 vitórias, 6 empates e nenhuma derrota, 30 pontos conquistados, 19 gols marcados, 8 gols sofridos. Ou seja, é o melhor visitante, ainda não perdeu atuando fora de casa, venceu o Galo fora de casa na última rodada e nos últimos confrontos entre eles, em 6 de 8 saiu menos que 3 gols. A equipe do Botafogo sofreu gol nos últimos 12 confrontos. Em 9 de 10, o Palmeiras foi a primeira equipe a marcar. Em sequências individuais, ambas as equipes vêm a 4 jogos sem derrotas. O Botafogo vem a 3 jogos sem sofrer gol. Em 8 de 10 saiu menos que 3 gols. E o Palmeiras vem de 3 vitórias consecutivas. Em 4 de 5 foi a primeira equipe a marcar. E o último confronto, o Palmeiras venceu por um placar de 4-0. Mesmo atuando fora de casa, o Palmeiras é o favorito, quer manter a sua regularidade, atualmente 9 pontos de vantagem do Fluminense, que é o segundo colocado, ou seja, precisa vencer essa equipe carioca. Diante disso, a nossa opção é fora com empate, probabilidade 1-0 fora. Vamos para o nosso próximo palpite de hoje, ou palpites para hoje. Vamos para o Brasileiro Série B, o jogo do Guarani versus Londrina, com início às 20 horas. Na classificação, a equipe do Guarani é o 16º colocado, em 31 jogos disputados, com 35 pontos conquistados, 25 gols marcados, 32 gols sofridos. Enfrenta o Londrina na quinta colocação, 32 jogos, 46 pontos conquistados, 31 gols marcados, 30 gols sofridos. Já atuando em casa, a equipe do Guarani é o 15º pior visitante da competição. Em 16 jogos, 6 vitórias, 6 empates e 4 derrotas, 13 gols marcados, 12 gols sofridos, 24 pontos conquistados. Atuando fora de casa, o Londrina é o segundo melhor visitante em 16 jogos, 5 vitórias, 4 empates e 7 derrotas, 11 gols marcados, 15 gols sofridos, 19 pontos conquistados. Nos últimos confrontos entre eles, o Guarani foi a primeira equipe a marcar em 5 de 7, o Londrina sofreu gol nos últimos 3, em sequências individuais em 5 dos últimos 6 jogos, o Guarani venceu o primeiro tempo e foi a primeira equipe a marcar. O Londrina vem a 3 jogos sem vitórias, sofreu gol nos últimos 5, em 8 de 9 saiu menos que 2 gols, empatou aí com o Vasco fora de casa pelo placar de 1-1. Nos últimos 2 confrontos, uma vitória para cada lado. Para essa partida, ambas as equipes precisam do resultado. A equipe do Guarani quer fugir a cada dia mais dessa suposta Série C. E Londrina tem chances matemáticas de conseguir o acesso. Diante disso, vejo um jogo para mais de 1,5 gols
Probabilidade 2-1. Jogo. Vamos para o nosso próximo palpite de futebol. Sampaio Corrêa versus a Ponte Preta, com início às 20 horas. Na classificação, o Sampaio Corrêa, 11º colocado em 31 jogos, com 42 pontos conquistados, 37 gols marcados, 35 gols sofridos. Enfrenta a Ponte na oitava colocação, em 32 jogos, 43 pontos conquistados, 30 gols marcados, 30 gols sofridos. Atuando em casa, o Sampaio é o sexto melhor mandante, com 10 vitórias, 4 empate, 1 derrota, 29 gols marcados, 11 gols sofridos, 34 pontos conquistados em 15 jogos disputados. Já a Ponte Preta, fora de casa, nona colocada em 16 jogos, 3 vitórias, 5 empates e 8 derrotas, 13 gols marcados, 21 gols sofridos, 14 pontos conquistados nos últimos confrontos entre eles. Em 8 de 10 saiu menos que 3 gols. Em sequências individuais, o Sampaio Corrêa vem a 3 jogos sem derrotas, sofreu gol nos últimos 5, em 4 de 5 foi a primeira equipe a sofrer, saiu ambos marca, e a Ponte Preta em 5 de 6 foi a primeira equipe a marcar, em 6 de 8 saiu menos que 3 gols. Último confronto 0-0 e o penúltimo a Ponte Preta venceu pelo placar de 3-2. Para essa partida, a equipe da Ponte Preta precisa do resultado porque ainda sonha com acesso, e o Sampaio aí está no meio de tabela, acredito que não tem chances matemáticas, apesar que está a um ponto de desvantagem da Ponte Preta, mas atuando fora de casa é terrível essa equipe do Sampaio Corrêa. Diante disso, a equipe de Hélio dos Anjos vem de uma derrota elástica, numa goleada de virada diante do Cruzeiro pelo placar de 4-1. Diante disso, vamos com a dica mais de 1,5 gols, probabilidade 2-1. Jogo. E aí, apostador, pensou que ia ficar de fora aquele bilhete pronto formado como dupla ou tripla aqui do canal Dicas do Apostador? Então se enganaram. Vamos deixar essa vitória do Palmeiras com empate. Palmeiras com empate, vamos deixar essa Udinese com empate e vamos deixar esse mais de 1,5 no jogo do Guarani versus Londrina. Então, essa é a tripla do canal Dicas do Apostador. Sei que você é aquele camarada que gosta de optar em uma mini opção de possível zebra, então deixamos essa vitória da equipe do Nottingham em cima do Leicester City com empate. Então é isso, apostador. Esse é o vídeo de hoje e nós nos reencontramos nos nossos próximos prognósticos de palpite de futebol. E aí, apostador? Fui.